Bom dia, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um podcast. E hoje iremos discutir um pouco sobre a psicoterapia breve na Gestalt. Para começar essa discussão, eu vou convidar a Daniela para falar para a gente um pouco mais de como começou, quais foram os primeiros autores, os primeiros conceitos. Daniela, seja muito bem-vinda. Bom dia para todos que estão nos ouvindo e interagindo conosco de alguma forma. Eu me chamo Daniela e vou estar trazendo para vocês uma breve introdução a respeito da Gestalt terapia, em relação a como ela surgiu, quando e através de quem. Bom, a Gestalt terapia ela surgiu com o alemão Fritz Perls, que foi um médico e psicanalista na época, juntamente com mais 7 estudiosos, incluindo a sua esposa, que se chamava Laura. E isso se deu logo após a Segunda Grande Guerra, com o intuito de selecionar questões de forma certeira e rápidas, ou seja, selecionar problemas, questões que o homem estava enfrentando naquele tempo, por conta das dificuldades, né, que estavam acontecendo logo após a Segunda Grande Guerra. É importante dizer que as teorias psicanalíticas elas serviram como base para os estudos de Fritz, que por sua vez as adaptou de acordo com a visão de mundo que ele tinha. Então, as teorias da psicanálise serviram como inspiração para a formação e construção da Gestalt terapia. Mas também outras importantes vertentes contribuíram para a construção dela, como, por exemplo, a psicologia da Gestalt, a teoria de campo, a teoria holística e a teoria organísmica. Vale dizer também que a Gestalt terapia ela veio contrapondo a teoria racionalista e a teoria mecanicista, que eram, né, duas teorias muito fortes naquela época, que eu acho que, como vocês sabem, essas duas teorias viam o sujeito como uma máquina, tendo como engrenagem mente e corpo, como sendo questões separadas. Então, a Gestalt terapia, ela é respaldada no existencialismo e na fenomenologia, e ela considera e acredita na subjetividade do sujeito e na importância da tomada de consciência da realidade, daquilo que se está vivendo no presente. E assim oferecendo a quem o procura a autenticidade, possibilitando então ao seu cliente ser o próprio atuante de sua vida e responsável por ela. Oi, gente, meu nome é Gabriela e eu vou estar dando continuidade naquilo que a Dani vem explicando para vocês sobre a psicoterapia breve na Gestalt. Ela é realizada através do método fenomenológico, que é a descrição do fenômeno. Ele acontece primeiro, é realizado primeiro, as entrevistas iniciais, que é como se fossem as triagens, como se fosse uma triagem com aquele paciente, em que ele vai estar apresentando as questões pontuais para o terapeuta. Diante dessas questões, diante desse momento inicial, o terapeuta ele vai estar montando a estratégia de trabalho, que também pode se dar o nome de diagnóstico processual, que é como vai direcionar a melhor maneira de trabalhar terapeuticamente para evitar certas perdas desnecessárias para aquele momento, já que se trata de uma terapia breve, que se trata de uma psicoterapia breve. Se lembrando que não tem a ver com o tempo cronológico, não tem a ver com separação, quantidade de sessões, mas sim um tempo existencial, que tem também ligação com os principais conceitos ditos pela Gestalt, que é o aqui e agora, que é a figura e fundo, e a self. Todos eles estão interligados nesse diagnóstico processual que se dá na estratégia de trabalho, que é o que representa para o paciente naquele momento de vida dele. Nisso, o aqui e agora é o presente.
como o terapeuta e o cliente juntos vão ter que compreender e experienciar a realidade como um todo. A CELF é altamente dinâmica, integradora e trabalha a unidade e a desnuidade da experiência, aqui e agora, para que se tenha um contato intensificado. Porque o aqui e agora ele é super importante porque ele trata da vivência. Por isso que se usa o método fenomenológico, porque é como aquele indivíduo está existindo, como ele está vivenciando aquele momento, aquelas questões pontuais que ele traz para a relação, que ele traz para aquele momento que é dele. É uma situação, o aqui e agora, ele trabalha com a situação ou emoção para o caminho mais curto para atingir o todo e a realidade em si. Por isso que na psicoterapia breve, ela não está ligada, como eu disse anteriormente, a uma questão de um tempo cronológico, uma existencial, porque o paciente ele tem que estar naquilo, ele tem que estar vivenciando aquele momento. Por isso que é importante, quanto mais ele vivenciar, quanto mais ele se perceber, ele e se fortalecer o campo perceptivo existencial dele, mais ele vai ter consciência do que está acontecendo, que é o princípio da contemporaneidade, e ele é atemporal. Por isso que o aqui e agora, ele não descarta nem o passado e nem o futuro. Então, é super importante para que seja realizada a psicoterapia breve na Gestalt. E essas são as características também dessa psicoterapia, do breve. E que quem vai escolher qual é o modelo, qual é a maneira que ele vai tratar aquelas questões, é o próprio paciente. Vai estar na liberdade de escolher como ele vai se tratar. Como ele vai se tratar, não. Como ele vai... como é que ele vai lidar com essas questões. Ele vai estar vivenciando a liberdade, independente do tempo, independente do cronológico, mas sim focando naquela existencial, que é o processo dinâmico daquele paciente, que está ligado com base na figura e fundo, que a figura são as questões sociais, as questões biológicas e as questões físicas, o contexto daquele indivíduo dentro de um fundo, que os dois estão ligados. Se eles não estiverem ligados, é uma gestalt incompleta. Por isso que ele vai estar em uma terapia, para que possa haver uma compreensão existencial daquele momento que ele está vivendo. Espero que tenha ficado um pouco claro, que vocês possam ter conhecido um pouco mais sobre como é realizada a psicoterapia breve na Gestalt e quais são as características dela, que são a entrevista inicial e logo depois o psicoterapeuta vai fazer o processual dinâmico daquele paciente, levando em consideração toda a sua vivência, a figura e fundo, a self, que é dinâmica, e o aqui e agora, levando em consideração toda a vivência deles. Lembrando que é super importante ter o relacionamento entre o terapeuta e o cliente, para que ele se sinta, para que ele vivencie daquele momento, daquele tempo em liberdade. E é isso, pessoal, que vocês tenham entendido. E agora, dando continuidade ao nosso podcast, eu vou chamar a Maria Eduarda, que vai falar um pouco do papel do psicoterapeuta na relação cliente e paciente. Maria Eduarda, seja muito bem-vinda. Bom dia, pessoal. Meu nome é Maria Eduarda. Eu vou falar um pouco do papel do psicoterapeuta na relação cliente-paciente, na psicoterapia breve, na abordagem Gestalt. Bom, de acordo com Cordioli e Giglio, há fatores primordiais nessa relação, independente da abordagem. Para que ela aconteça, é necessário que o terapeuta ele tenha a experiência afetiva, que ele possua empatia, calor humano, interesse genuíno pela relação, competência profissional no preocupar-se e no cuidar do outro. Na abordagem Gestalt, temos que ter esses compromissos
também. Porém, de acordo com o Blito, é necessário fazer o atendimento focal e breve e com ação terapêutica. Ou seja, o terapeuta ele precisa delimitar com o cliente o problema existencial que mais lhe aflige, devido ao curto espaço de tempo, para esse tratamento. Ele precisa estabelecer técnicas para o atual problema existencial, delimitando as intervenções acerca de um foco de trabalho, que é produzido através da redução fenomenológica em espiral, contendo passado e futuro, surgindo a queixa principal, que seria o foco de tratamento, através de um modelo causal de comportamento, que acaba ficando explícito durante a relação terapêutica. Porém, o terapeuta ele precisa sempre manter o foco naquela gestalt em questão, para que ele não abra novas gestalts ao final da terapia, mas sim sempre focando na gestalt principal, no problema principal que foi trazido para essa relação, devido à psicoterapia ser de curta duração. Olá pessoal, bom dia. Aqui é a Natália e eu vou estar expondo as habilidades necessárias para conseguir executar melhor a psicoterapia breve ou terapia focal. Na modalidade de psicoterapia focal, é necessário que a gente adquira algumas habilidades para conseguir executá-la na sua principal demanda, que seria a possibilidade de trabalhar um assunto necessário de urgência para o sujeito nesse curto período de tempo. E nisto, dentro dessa modalidade, é importante entender que cada plantão executado existe uma característica que advém do sujeito. Nele existe uma cultura integrada, existe uma forma de pensamento e é importante ser respeitada dentro de cada subjetividade. Quando se for aplicar uma intervenção, que ela respeite a integridade do sujeito, que respeitando seus limites psíquicos e principalmente um acolhimento adequado tem que ser oferecido para o paciente, porque ele chega em uma situação debilitada, principalmente na área hospitalar. Assim como falamos do modelo da Gestalt, o nosso objetivo seria conseguir a autorregulação do cliente e principalmente fechar as Gestalten abertas no período em que ele começou a terapia. Então, seria o desafio, a habilidade necessária na Gestalt seria conseguir fechar cada Gestalten que foi aberta em cada sessão e se atentar ao ponto focal da intervenção. Esse é o principal desafio e a necessidade de habilidade para conseguir atuar na psicoterapia breve. Bom dia, pessoal. Meu nome é Ariadne e eu vou falar para vocês um pouquinho de como se dá essas sessões da psicoterapia de curta duração na Gestalt. De início, é necessário a gente analisar o processo pelo qual essa pessoa está passando e, com base nisso, averiguar a possibilidade de um trabalho de curta duração. Depois, a gente deve estabelecer um plano de trabalho, de acordo com esse visto da pessoa, usar os recursos que estiverem disponíveis para facilitar o processo, estar atento às necessidades, fazendo então com que essa cliente se sinta livre para participar diretamente dessa experiência. E o objetivo é a capacidade de se ver como possível, se ver como maior, aliviar a dor e coisas que fazem parte desse existir. Porque tratar esse sintoma é tentar resolver imediatamente essa demanda dessa cliente. No caso, a gente deixa de lado o que significa o sintoma e caminha em contramão do processo de cura. Vem aqui mais ou menos a totalidade. Outra coisa, esse tempo de psicoterapia ele vai se concentrar através da necessidade imediata e dessa urgência da pessoa atendida. Isso significa que ela vai trabalhar com a incapacidade da pessoa naquele momento. Olá pessoal, meu nome é Lohane e eu vim dar continuidade ao nosso podcast e vim falar um pouco sobre o tempo médio das psicoterapias de curta duração. Então, a psicoterapia breve ela tem um tempo determinado para que ela aconteça,
Qual é esse tempo? Ela pode durar 1 ano, alguns meses ou algumas sessões. Isso depende muito da demanda inicial do nosso paciente, daquilo que ele vai trazer na entrevista inicial para a gente. É de extrema importância a gente levar em consideração o tempo essencial dele, não o tempo cronológico. Então, pessoal, esse foi o nosso podcast. A gente espera ter esclarecido as dúvidas de todo mundo sobre a psicoterapia breve na Gestalt. E foi isso, gente. Até a próxima!